Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 17 de setembro de 2020 e, como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós trazemos o estudo do Espiritismo. Nós nos baseamos na apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1. E essa apostila, ela pode ser adquirida em vários sites, como também, inclusive da Federação Espírita Brasileira, e pode ser também baixado gratuitamente no site da própria federação. E é uma apostila muito boa, muito completa, por isso nós fazemos uso dela. Mas para a nossa preparação, para entrarmos nesse clima de paz e de harmonia, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Ceifa de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nós abrimos aqui logo na mensagem número 1, Caridade do Entendimento. É um trecho de uma carta de Paulo, o apóstolo, escrevendo à igreja de Coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo nos diz: a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade, muitos traduzem também como a palavra amor, mas seria a maior de todas, a caridade. E nós sempre gostamos de refletir quando falamos sobre caridade, porque muitos de nós pensamos logo numa cesta básica, na oferta de alguma doação, de um numerário que possa auxiliar, mas a verdadeira caridade é a caridade moral. É aquela caridade onde nós sabemos calar, sabemos ouvir, temos empatia, compaixão pelo outro, sabemos perdoar. Essa é a verdadeira caridade. Não que devamos deixar de lado aquele irmão que padece das necessidades materiais, mas precisamos juntar as duas. Juntar o auxílio material junto com o auxílio espiritual. Essa é a verdadeira caridade. E Emmanuel comenta, dando título à página, Caridade do Entendimento. E ele vem dizendo: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Emmanuel diz: nessa caminhada espiritual, nós precisamos, da mesma forma que precisamos do ar, precisamos da caridade. E ele diz: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides, não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Nós, homens, somos seres sociais, fomos criados para viver em sociedade. E é o que Emmanuel coloca: todo o universo vive num regime de interdependência. E ele continua: compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes,
na sadia convicção de que ajudando os outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Quando nós auxiliamos os que estão à nossa volta, nós esquecemos das nossas próprias aflições. E ele diz: a tolerância, a bondade, a sadia convicção de que ajudando os outros poderemos encontrar o auxílio para a nossa própria segurança. E ele continua: à frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Ele diz que nós precisamos também respeitar a posição do outro. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Cada um de nós somos seres individuais. Deus nos criou da mesma forma, mas com a individualidade. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Emmanuel diz: só o amor. Só o amor é o caminho, não há outro. Guarda em todas as fases do caminho a caridade, que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram, atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá. Boa noite, Eudócia, seja bem-vinda. Estamos refletindo em cima do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A primeira mensagem, a mensagem número 1, que tem o título Caridade do Entendimento. Mas Emmanuel vai no último parágrafo dizendo: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo. Ele diz: nós somos espíritos ainda em processo de evolução. Ninguém é ignorante porque quer. Ainda são espíritos imperfeitos, todos nós somos. Uns já conseguiram um pouquinho mais de compreensão, outros ainda estão na retaguarda. Mas Emmanuel diz: estende os braços fraternos aos que respiram atribulados na sombra, e com isso diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir, sem mágoa e sem exigência. Nós, que aqui nos encontramos, precisamos ter essa convicção, a necessidade do trabalho no bem. E ele diz: na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar. Não adianta auxiliar reclamando. Aí a gente coloca tudo a perder. Apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem linda do benfeitor Emmanuel, quando vem falando no livro Ceifa de Luz,
a mensagem número 1, caridade do entendimento. Uma passagem de Paulo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem estas três, escreve Paulo: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Senhor, com gratidão em nossos corações por estarmos aqui reunidos mais uma noite, procurando compreender a verdade da vida, gratos a cada benfeitor amigo que aqui se encontra compartilhando dessa noite de estudos, e a cada amigo que também sintoniza-se com a nossa casa espírita, nós só podemos agradecer e pedir, Senhor, a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Boa noite, Sueli. Tudo bom, Sueli? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Cristina, tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda ao nosso curso de Espiritismo. O nosso curso de Espiritismo, nós utilizamos a apostila da Federação Espírita Brasileira, o tomo 1, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E nós estamos estudando essa apostila em sequência, e hoje nós vamos falar sobre o módulo 7, roteiro 6, porque essa apostila ela é dividida por módulos e roteiros. O roteiro 7 fala da pluralidade dos mundos habitados. E o roteiro 6 vai falar hoje sobre a encarnação nos diferentes mundos. E nós vamos começar a nossa reflexão da nossa noite iniciando com relação à introdução, o item 6 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na introdução, ele vem nos dizendo o seguinte: de acordo com o ensinamento da doutrina espírita, tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. É um raciocínio lógico, como sempre, do nosso codificador. Ora, se o espírito ele passa por muitas encarnações, é sinal de que nós temos o quê? Várias existências, passamos por muitos aprendizados. Cada reencarnação nossa é uma existência. E não cessa aí. Vamos ter ainda muitas. E essas muitas encarnações, essas muitas existências, tanto podem ser mais ou menos aperfeiçoadas. Vai depender do esforço de cada um de nós, espíritos imortais, num corpo de carne, enquanto encarnados. Mas esse processo de encarnar, ele pode se dar tanto no planeta Terra, quanto também em outros planetas, porque não existe vida somente na Terra. E ainda em O Livro dos Espíritos, na questão 177, vem nos dizendo o quê? Para chegarem à perfeição, que é o seu destino final, porque qual é o objetivo do espírito criado por Deus? Simples e ignorante. É atingir a perfeição. Enquanto estamos encarnados, estamos apenas exercitando alguns aprendizados, mas o que permanece é o espírito. O caminhar é do espírito, até a imortalidade.
Então, Kardec vem dizendo, para chegar à perfeição, que é o destino final dos espíritos, não precisam passar pela imensa variedade de mundos existentes no universo. Nós temos, acho que, trilhões de planetas. Imagine se tivéssemos que passar por todos eles. Por quê que não precisa? Porque muitos desses mundos pertencem ao mesmo grau da escala evolutiva. Se nós reencarnamos na Terra, nós não precisamos depois reencarnar num planeta que esteja no mesmo grau de evolução da Terra. Nós já podemos ir para outros. É isso que Kardec vem dizendo. E os espíritos, ao se retirarem de um deles, nada aprenderiam nos outros que se lhe assemelhassem. Seria a mesma coisa de uma criança ficar repetindo a mesma série. Ela não teria nenhum aproveitamento com relação a isso. E o Livro dos Espíritos ainda, na questão agora 180, o que ele vem nos dizendo? Ao passar de um planeta para o outro, conserva o espírito a sua inteligência, uma vez que a inteligência não se perde. Tudo que nós adquirimos em termos de conhecimento e em termos também de virtudes, de moralidade, não fica perdido. Fica lá, num arquivozinho, não é perdido. Pode, às vezes, até aquele arquivo ficar fechado enquanto nós estamos numa determinada encarnação. Mas aquele aprendizado não está perdido. Então, mesmo que se a gente passe de um planeta para o outro, o espírito conserva a sua inteligência. O que aconteceu com aqueles que vieram degradados de Capela. Eles chegaram aqui no planeta Terra, era um planeta, em relação à Capela, mais primitivo, porque eles não estavam se adequando à Capela. Mas o que aconteceu? Eles, lá no seu inconsciente, eles tinham lembranças, eles tinham já o seu desenvolvimento da inteligência, que eles colaboraram com a evolução daqueles que aqui se encontravam. Por isso que nós percebemos tantas obras grandiosas que tiveram na antiguidade. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 52, Allan Kardec nos diz o quê? Dessa forma, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham ele presos indefinidamente. Nós estamos aqui, mas podemos encarnar em outros. É tanto que na Revista Espírita tem vários relatos de espíritos que já tinham encarnado na Terra e que agora estavam encarnados em outros planetas. Kardec diz no Evangelho, o espírito não vai ficar indefinidamente preso àquele mundo, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhe cumpre realizar para atingir a perfeição. Estamos aqui, provavelmente passamos pelo mundo de provas e expiações, ou melhor, no mundo primitivo, provavelmente aqui mesmo na Terra, ou não, mas se passamos pelo mundo primitivo aqui na Terra, e agora estamos nesse novo patamar evolutivo, que seria de provas e expiações, mas a gente pode, às vezes, não esperar ainda o planeta de regeneração, irmos reencarnar em outro planeta, não sabemos os desígnios de Deus. E é isso que ele vem dizendo. Não é necessário ficar no mesmo planeta até atingir a perfeição. E ele continua ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, dizendo: é-lhes uma recompensa ascenderem ao mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados, que aconteceu com o pessoal de Capela, para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se vêem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Kardec deixa isso bem claro em um Evangelho. E Emmanuel nos traz essas informações no livro A Caminho da Luz. Os espíritos podem
ir a outros planetas. A gente lembra que Dr. Bezerra de Menezes foi convidado a alçar voos maiores, mas ele disse: não, eu quero ficar aqui. Enquanto tiver aqui no Brasil tanto sofrimento, eu quero estar aqui para auxiliar. Mas ele já tinha possibilidade de reencarnar em esferas mais evoluídas. Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 11, nos itens 35 de A Gênese, ele diz: é assim que no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Nós já falamos sobre a erraticidade. Às vezes a pessoa pensa: o espírito está na erraticidade, é o espírito que está errando. Não, todo espírito que está nesse intervalo de uma reencarnação e outra, ele se encontra no estado de erraticidade. Ali é o quê? Ele está, é aquela população de espíritos, a população espiritual, em volta do planeta Terra. É o que Kardec vem nos dizendo. E ele continua ainda na Gênese dizendo: há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual, porque ao desencarnarmos, nós emigramos para o mundo espiritual, e imigrações deste para aquele. É o estado normal. E nós sabemos, ao mesmo tempo que uns estão retornando, outros estão chegando. Esse movimento não cessa. É como se fosse, assim, nesses ambientes de aeroportos, gente chegando e gente saindo. E ele continua ainda na Gênesis, capítulo 11, item 37, dizendo: há, pois, emigrações e imigrações coletivas. Podem ter coletivas, que foi o que aconteceu com o pessoal de Capela. Veio um número muito grande reencarnar aqui na Terra. Então ele diz: há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Às vezes a pessoa diz assim, às vezes até de brincadeira, né? Eu acho que o fulano é um ET, eu acho que eu vim de outro planeta. E por que não? Nós não sabemos se nós somos daqueles que vieram lá de Capela, se somos oriundos do planeta Terra, se somos oriundos de outros planetas e viemos para cá. Kardec deixa isso em A Gênese. E ele diz ainda mais: novas raças de espíritos, vindo misturar-se às existentes, constituem novas raças de homens, que foi o que aconteceu. Lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala sobre isso. Existia a raça que era originária da Terra e vieram esse povo para cá, que se dividiu em 4 povos e que foi fazendo essas misturas aqui. Isso é muito interessante. Mas Kardec continua ainda, comentando na Gênese, no capítulo 11. E chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual. Quando aqueles deserdados lá que vieram de Capela para cá, eles ficaram primeiro no mundo espiritual, aquela população espiritual, em volta da Terra, nessa sintonia aqui, se preparando, e aí depois encarnam como os outros. Eles não vieram diretamente e encarnaram. É o que Kardec nos diz. Eles ficam se integrando àquela população espiritual, até porque, de acordo, nós já estudamos isso, de acordo com cada mundo, o fluido é diferente, o fluido cósmico
utilizado para o perispírito, para o corpo físico é diferente, então precisa dessa adaptação. E em O Livro dos Espíritos, na questão 182, Kardec faz um comentário dizendo: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. O que é que ele quer dizer isso? Ele não está falando de espiritismo, ele está falando do espírito. Ele diz o quê? À medida que o espírito vai evoluindo, aquele corpo nosso, denso, pesado, que é o nosso corpo atual, ele vai ficando mais sutil, ele vai ficando um corpo mais próximo de um corpo espiritual, sem a grosseria, sem essa densidade da matéria. E ele continua ainda fazendo esse comentário, dizendo: torna-se-lhes menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente. Porque quando nós aqui nos encontramos encarnados, é como se nós ainda estivéssemos rastejando aquele corpo denso, pesado. Ele diz: deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. À medida que o homem vai evoluindo, ele não tem mais necessidades que nós temos na atualidade. E ele vai complementando dizendo: não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Os espíritos encarnados, à medida que vai evoluindo, não precisa mais do consumo da carne animal. É isso que Kardec vem dizendo. Não precisa destruir os seres vivos para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Nós, por enquanto, conhecemos 5 sentidos. Nós não sabemos quantos sentidos, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo. E ele continua ainda nesse comentário dizendo: a duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Lembrando novamente que na Revista Espírita tem relatos de espíritos que já foram da Terra e que agora estavam em esferas mais evoluídas, e eles vêm se comunicar, espíritos encarnados vêm se comunicar, relatando nesses mundos superiores a média de vida em torno de 500 anos, e que o espírito encarnado, em poucos meses, ele já atinge a idade adulta. Não há necessidade, como para nós, de passarmos pelo processo da infância. Eles evoluem muito mais rapidamente. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 35, ele dá o título ao capítulo A Vida Superior. E ele diz: nas esferas superiores, a Terra, esferas acima da Terra, o império da matéria é menor. Nesses mundos superiores, a matéria ela já é muito mais sutil. Ela já não é mais essa matéria grosseira. Leon Denis diz, no livro Depois da Morte, lá, nesses mundos superiores, o ser humano não mais se arrasta penosamente. Da mesma forma que Kardec diz que a gente vive se arrastando, lembra a serpente, né, que se rasteja. Ele diz: o ser humano não mais se arrasta penosamente sob a ação de pesada atmosfera. Desloca-se de um lugar para outro com muita facilidade. As necessidades corpóreas são quase nulas.
e os trabalhos rudes, desconhecidos. Então, não existe. Nós, aqui no nosso planeta Terra, temos casos de pessoas que já nem precisam de alimentos, o único alimento é a água. Há pouco tempo, agora coisa de uns 2, 3 meses, desencarnou um indiano que há 70 anos ele não se alimentava de mais nada, nem água ele tomava. Nesses mundos evoluídos, provavelmente a pessoa se alimenta o quê? Do prana, do ar, do sol, daquela energia do ambiente, da natureza. As necessidades do corpo são quase nulas. Os trabalhos rudes já não existem. Na Revista Espírita também Kardec nos traz falando sobre como que são determinados mundos superiores. Mas Leon Denis continua dizendo: mais longa que a nossa, a existência aí se passa no estudo. Por isso que o Espírito Verdade, ele diz: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, porque para atingirmos a nossa evolução, está no Livro dos Espíritos também, nós precisamos adquirir todo o saber. E para adquirirmos todo o saber, precisamos o quê? Estudar. Então, nesses mundos, diz Leon Denis, a existência se passa no estudo, na participação das obras de uma civilização aperfeiçoada. E tem por base o quê? A mais pura moral. A mais pura moral, o respeito aos direitos de todos, o respeito aos direitos de todos, a amizade e a fraternidade. Não existe inveja, ciúme, maledicência, egoísmo, orgulho, nada. Já é aquele mundo onde a paz reina, a fraternidade, o amor. E o Livro dos Espíritos, na questão 181, vem trazendo Kardec, por sua vez, os corpos que servem de instrumento aos espíritos em suas encarnações, nos diferentes mundos, são mais ou menos materiais, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Porque nós sabemos que a matéria, ela antes se imaginava a matéria somente alguma coisa que a gente visse, pegasse, mas a gente sabe que a matéria, ela é muito mais, existe matérias muito mais sutis. E Kardec diz, em O Livro dos Espíritos, na questão 81, de acordo com essa evolução, os corpos nos diferentes mundos vão ser mais ou menos materiais, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. Por isso que eu acredito que as nossas aparelhagens ainda não têm possibilidade de detectar vida em outros planetas do nosso sistema solar, planetas que são mais evoluídos do que nós, porque a matéria é mais sutil e as nossas aparelhagens não vão conseguir detectar vidas, porque a Revista Espírita fala dos planetas aqui do sistema solar que são mais evoluídos do que a Terra. No livro, através de Chico Xavier e de Maria João de Deus, que era sua própria mãe desencarnada, no livro Cartas de uma Morta, ela relata como que é Marte. E as nossas aparelhagens, por enquanto, ainda não conseguiu detectar vida em Marte. Por outro lado, muita coisa que está relatada nesse livro, Cartas de uma Morta, e que os próprios espíritas ficaram impactados porque a ciência não tinha dito nada daquilo, hoje em dia a ciência está descobrindo muita coisa que eles não sabiam que existiam em Marte e que agora já estão admitindo a existência. Mas, em O Livro dos Espíritos, na questão 187,
continuando, aliás, não só o corpo material, mas também a substância do perispírito. Não é a mesma em todos os mundos. Nós já estudamos isso em encontros passados. O perispírito ele é formado pelo fluido daquele mundo, daquele orbe. Então, a substância ela não é igual. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo. Por isso que os espíritos, quando vieram de Capela, que Kardec diz, eles vêm, ficam no mundo espiritual, se preparando para poder, não vem direto reencarnando. Há toda uma preparação para reencarnar num outro planeta. Há mesmo mundos em que o espírito deixa de revestir corpos materiais. Diz Kardec na questão 186 de O Livro dos Espíritos. Há mesmo mundos em que o espírito deixa de revestir corpos materiais, só tendo por envoltório o perispírito. Se o perispírito ele é uma matéria tão sutil que nós não conseguimos ver, a não ser aqueles que têm uma mediunidade de vidência, se um mundo mais evoluído, os corpos materiais já não são vistos, somente o envoltório do perispírito, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós, diz os Espíritos, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós, dizem os instrutores da codificação, é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Os espíritos puros é como se não tivesse mais corpo. Por isso que dizem que Jesus levou cerca de 2000 anos podendo se preparar para entrar num corpo de carne, porque um espírito puro, que já não tinha mais a necessidade de ter um corpo e ele ter que entrar naquela prisão, imagina, para nós, já é uma prisão, para Jesus foi um sofrimento assim grande, ele precisou de bastante tempo para poder ir elaborando esse corpo de carne. Mas nós vamos encerrando a nossa reflexão, o nosso estudo da noite das quartas-feiras e convidamos para a próxima quarta-feira darmos continuidade ao nosso curso de Espiritismo. Nosso curso de Espiritismo das quartas-feiras é voltado para o primeiro ano de estudo, mas todos aqueles que desejarem são bem-vindos, porque sempre há alguma coisa para a gente lembrar, para a gente relembrar e para a gente mesmo aprender. Então, desejamos uma noite abençoada, paz a todos. Foi muito bom estarmos aqui com vocês.